Oi, gente. Daniel Seabra, Frederico Jota, eu, Dimar Oliveira, estamos aqui para analisar aí os confrontos da Copa do Brasil. O sorteio aconteceu hoje um pouquinho mais cedo e a gente já sabe os mandos, já sabe tudo, então nós vamos analisar para você ter uma ideia aí do que pode acontecer. Aliás, eu achei todos os jogos fantásticos. Acho que a Copa do Brasil é uma representatividade muito grande do futebol brasileiro. Nesse momento, com clássicos regionais, clássicos nacionais, ficou bom, ficou, né? Ficou ótimo. A Copa do Brasil é um campeonato muito democrático, né, Didi? Entram clubes aí que provavelmente não teriam muita oportunidade em campeonatos nacionais, em campeonato brasileiro, até Série A, Série B, estão lá para as outras séries para baixo, e aí acaba afunilando, né? Nesses confrontos das oitavas, a Dimara vai falar, muitos clássicos e Minas-Rio, né, Didi? Isso, Minas-Rio, tem Flamengo e Atlético, esse é o clássico mesmo. Tem muito dinheiro também, né, Fred? Tem dinheiro demais, gente. 3 milhões e 900 mil reais para quem se classificar. Das oitavas, a fase que a gente vai falar sobre ela agora, para as quartas. O campeão embolsa só na final 60 milhões. E para começar essa análise, então vamos lá pelos mineiros. O Daniel falou de Flamengo e Atlético. Esse jogo, sem dúvida nenhuma, ele não é um jogo que hoje ele é um clássico, porque talvez sejam as duas melhores equipes do Brasil. Ali você coloca mais o Palmeiras, por ali e tal. Mas ele tem um histórico muito maior, né? Que vem da década de 80, enfim. É um clássico daqueles que a gente para ver em qualquer circunstância. É isso, Fred? Tem favorito? Olha, não tem favorito num clássico desse tamanho. Mas hoje, mesmo sem ter aquele nível do time do Cuca do ano passado, o Atlético vive um momento melhor do que o Flamengo. A gente tem que lembrar que é o seguinte, hoje, nós estamos gravando esse vídeo, é o dia 7 de junho. O primeiro jogo, o jogo de ida, que vai ser no Mineirão, marcado para o dia 22 ou 23 de junho. Ou seja, Verdade. Tem um espaço até lá. Neste momento atual, o time do Atlético é mais consistente e larga um pouquinho na frente. É difícil cravar um favorito? Sim. Mas se eu tivesse que apostar em quem se classificaria, no Galo. Quem? Eu acho que o Atlético se classifica também. Eu acho que é um confronto muito equilibrado, confronto histórico, né? Carrega aí muita rivalidade de muitos anos, mas eu acho que a própria tabela do Campeonato Brasileiro mostra isso, né? Para mim, o Atlético hoje é mais time que o Flamengo. Eu acho que ele é mais decisivo nesse momento. Também. Fluminense e Cruzeiro, gente, não é que deu? Fluminense e Cruzeiro, com uma história que, obviamente, todo mundo vai lembrar, que é o Fábio, a saída do Fábio, do Cruzeiro, o histórico goleiro Fábio, isso ninguém vai tirar dele, né? Com uma história tão bonita do Cruzeiro. Vai ter pela frente o Cruzeiro. E agora? Como que vai ser a recepção para o Fábio no Mineirão jogando contra o Cruzeiro? Isso que me passou pela cabeça assim que foi sorteado. Lembrando que o Cruzeiro decide esse duelo no Mineirão. Não é só o Fábio, né? Manuel, William Bigode. Claro que não dá para comparar o tamanho do Fábio para a torcida do Cruzeiro em relação a essas outras duas figuras. Olha, o Fluminense é um bom time, é um time que, apesar das eliminações na Libertadores e na Sul-Americana, tem uma equipe rodada, tem uma equipe que cresceu com o futebol do Fernando Diniz, e o Cruzeiro está diante do seu maior desafio. Seu maior desafio. É o peso da camisa, maior campeão da história da Copa do Brasil, mas um time hoje mais organizado que o Fluminense, mas tecnicamente pior do que o Fluminense. Então é um duelo difícil de cravar. Eu vou de Fluminense pelo momento que o Fluminense vive em relação aos desafios que o Fluminense tem na temporada. Joga contra equipes mais gabaritadas do que o Cruzeiro enfrenta. E é interessante, né, como o Cruzeiro mudou nisso, né? Se a gente tivesse um pouco tempo atrás, ou talvez no ano passado falando disso, a gente já cravaria direto o Fluminense. E não é isso. O Cruzeiro na Série B, ele consegue poder, talvez, quem sabe, fazer com que esse duelo seja muito igual, né? É um duelo equilibrado, apesar de ser um time da Série A contra um time da Série B, o Cruzeiro está na Série B, ele não é um time de Série B, né? O momento do Cruzeiro é muito bom. Agora aí, a gente tem que evocar também, lembrar o que o Fred falou. Esses jogos das oitavas serão só lá para o final do mês. O momento do Cruzeiro é muito bom. O Cruzeiro vem em alto astral, vem com 7 vitórias seguidas na Série B. Na Copa do Brasil já eliminou Sergipe, Tuntum, Remo, e contra o Remo, inclusive, a torcida abraçou, fez uma festa. Aliás, a torcida do Cruzeiro tem feito isso nos últimos jogos, né? O momento do Cruzeiro é muito bom. O Cruzeiro vive um momento, um astral muito bom. O Pessolano, o trabalho dele vem se mostrando eficiente dentro de campo, né? Eficaz
eficaz dentro de campo. Nesse momento, agora, eu acho que o Cruzeiro levaria uma certa vantagem. Mas aí vamos esperar para ver o que vai acontecer durante o decorrer do mês, né? Aliás, será o tira-teima, né, Didi? Cruzeiro e Fluminense já se enfrentaram 2 vezes, o Cruzeiro eliminou uma vez, o Fluminense eliminou outra. Agora, terceira vez. Eu fico só pensando, se tiver decisão por pênaltis, o que vai acontecer? Rafael, quem é que vai ser? Bom, gente, tem o América e Botafogo. E aí, a gente vai falar o quê? Do Botafogo e do América. O América, a gente sabe, e a gente até mostrou uma entrevista com o Juninho, o capitão da equipe, essa liderança toda do América, esse trabalho do Mancini. O América tem que ser sempre elogiado nessa temporada. O que dá para dizer desse confronto? Eu gosto muito do futebol da América. Vale lembrar que hoje, logo após o sorteio, o América é um clube na fase de classificação para a Libertadores, coisa que o Botafogo não está. E é importante a gente ressaltar isso. O América é um time que tem unidade, é um time que tem menos opções em relação a outros grandes clubes do Brasil. Tem um elenco mais enxuto. Mas eu gosto muito do futebol da América. Não vai com tanta pressão assim. O Botafogo precisa de dar retorno. O Botafogo foi contratado, foi comprado, é uma SAF, precisa de vencer, precisa de progredir nos campeonatos e chega com uma pressão. Lembrando que o América, assim como o Atlético, começa a decidir em Belo Horizonte. Vou de América nessa. Daniel, eu só olhei pra ele assim, sabe por quê? Porque olhando, né, América. Mas também. não tenho, assim, tanta convicção, eu diria. Eu concordo com você, Dia. Eu também vou de América, mas eu não cravaria o América de uma forma muito clara, assim, né? Eu acho que o América, por incrível que pareça, se você, para quem viu os jogos, e a gente fez os jogos, eu fiz inclusive com o Léo Campos, vários desses jogos aqui pela Super, da Libertadores, que eu digo, né? Os jogos da América, você também estava presente, né, Didi? O América, por incrível que pareça, se você pegar a tabela da Libertadores, a eliminação, a América terminou com 2 pontos, mas ele não fez uma Libertadores tão ruim. O América passou bem ali das primeiras fases, encarou os adversários por vacilo, por uma falta de experiência, de maldade, o América acabou eliminado, perdendo jogos que poderia ter vencido. Então o futebol do América não é nesse nível aí de Libertadores. Tanto que o Fred lembrou, na tabela do Brasileiro, o América está em 5º lugar. Então, olha, eu acho que o América hoje, contra o Botafogo, sem muita convicção, sem muita certeza, mas eu acho que o América leva. Para finalizar, ficamos bem? Sim. Ficamos nós mineiros, né, gente? Sim. Eu fiz apostas Atlético, América e o Cruzeiro, na minha opinião, o Fluminense hoje, pelo pacote que o Fluminense está vivendo, pode eliminar o Cruzeiro. Dá para cravar? Difícil. É favoritíssimo o Fluminense? De jeito nenhum. Os mineiros podem sair bem. Eu acho que não tem muito o que escolher, né? A Copa do Brasil chegou nesse ponto aí agora. Aí alguém vai falar, mas o Fortaleza que está lá na rabeira do Campeonato Brasileiro, mas o Ceará poderia... Não sei, eu não vejo na Copa do Brasil rivais assim jogos tão desequilibrados, né? Eu acho que ficou muito equilibrado, não só nos confrontos Minas-Rio aí, né? Já que os 3 mineiros estão pegando 3 cariocas, né? Mas vários clássicos paulistas, o clássico entre Fortaleza e Ceará. Eu acho que nesse ponto agora não tem muito o que escolher, não. É o que vier, é isso mesmo. Lembrando que para os 3 clubes mineiros é um momento de afirmação. Do Turco em relação ao seu comando no Atlético, é um jogo, ele foi campeão da Supercopa, ganhou o Campeonato Mineiro, tá bem no Brasileiro. Tá, mas uma eventual eliminação diante do Flamengo, pro bem joga ele para cima e para baixo tem peso. Ele ainda é contestado por boa parte da torcida, né? O Cruzeiro diante do Fluminense é provavelmente o maior desafio do Cruzeiro até aqui na temporada. Tá bem na Série B, tá com folga na tabela, mas enfrenta um time de Série A em jogos mata-mata e uma classificação eleva ainda mais. Não acho que uma eventual eliminação do Cruzeiro vai complicar demais o ano do Cruzeiro. E o América, uma classificação nesse nível na Copa do Brasil, também impulsiona a América. Então acho que é um momento muito interessante para os 3. É um momento decisivo, chave no ano e que pode trazer muitos aspectos positivos. E para relembrar os outros confrontos, Corinthians e Santos, tem favorito? Corinthians. Santos. São Paulo e Palmeiras. Palmeiras, tranquilo. Palmeiras. Não tão tranquilo, mas Palmeiras. São O Paulo. clássico não tem tranquilidade aí em qualquer um deles, né? Mas É por isso que eu voto. acho que dá Palmeiras. Eu voto no São Paulo. Atlético Paranaense e Bahia. Atlético Paranaense. Eu acho que eu vou de Bahia. Eu vou de nada. Não tem favorito nesse jogo. Goiás e Atlético Goianiense. Atlético Goianiense é um time muito mais ajustado. Goiás.
Também não tem palpite nesse jogo. Fortaleza e Ceará. Fortaleza. Eu também vou de Fortaleza. Ah, então eu vou de Ceará. E é isso, mas você vai acompanhar tudo isso com a equipe, claro, Super, na Super, nos 91.7 FM, nas plataformas digitais de O Tempo, no portal tempo.com.br, toda a cobertura, claro, com a gente. E a gente te espera. Tchau!